Abençoados, vamos então agora aqui à nossa palestra. E para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer, essa é a ordem, crescimento. E é baseado aqui em Oséias 6:3, vem o nosso título da nossa palestra: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a Deus. Então aqui tem um compromisso muito sério, abençoados. E a igreja, ela precisa de despertar nisso. Oséias é um dos profetas menores também, porque escreveu menos do que os profetas maiores. Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, esses são os profetas maiores. E existem os profetas menores, que é Malaquias, Oséias e outros mais. E nós vamos ver aqui que o poder é o mesmo, só um escreveu mais, o outro escreveu menos. Ele vem dizendo aqui a Israel, e isso aqui já tinha o quê? Uns 1000 anos já de Israel seguindo ao Senhor, firme com o Senhor. Ele vem dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Então, o importante aqui é isso: conheçamos e prossigamos. Então, o profeta aqui via a necessidade de Israel continuar prosseguindo. Toda vez que era levantado um profeta, porque vinha a palavra de exortação. Então, o profeta, ele só falava para exortar, para chamar a atenção, porque Israel estava andando fora do caminho. E vejamos aqui que havia anos, séculos, que quando esse Oséias manifestou, a igreja já era milenar com Deus. Mas você sabe o que acontece, abençoado? E acontecia que essa igreja, esse povo, com o tempo vai acostumando, e esse acostumar vai o quê? Sossegando a pessoa, ela vai deixando de ter responsabilidade. Por quê? Já estou tanto tempo, e tem isso, tem mais aquilo para fazer, e eu coloquei aqui que são as tribulações e os cuidados deste mundo que fazem que as pessoas retrocedam. O costume: não, já sou um abençoado, um perfeito, já estou junto, é assim, e para de crescer. E aqui Oséias, sendo usado por Deus, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, conhecer Deus não tem limite. Ele diz que ele tem multiforme e sabedoria. Então, quer dizer, Deus é um crescimento constante. Quanto mais você cresce, mais você precisa de crescer nele, porque ele é infinito. Não tem como você chegar no ápice de dizer assim: agora eu conheço Deus totalmente. Não, ele se renova a cada dia. Ele renova a cada dia. Como é que você vai chegar no total? E assim ele fez para que os filhos de Deus não entrassem nesse comodismo. Porque se você todo dia fizer a mesma coisa, o que vai acontecer? Você entra no desânimo. Não é isso? A coisa repetida, igualzinho, no cotidiano, ela leva você e eu a acostumar com aquilo e desanimar.
E o profeta que exorta: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque como a alva, a sua vinda é certa, e nós temos que aguardar isso aí. Uma vinda espetaculosa, para o que? A transformação do nosso corpo. E que para nós, que já crescemos, essa vinda já se deu. E mesmo assim, nós temos muitos irmãos que pararam de prosseguir. Estacionaram, acomodaram na edificação, não é verdade? Pararam ali. Olha, e é certo, quem para, o que acontece com ele? Retrocede, não tem como, abençoado. Quem para de congregar, de ouvir a palavra, de movimentar, de semear, de fazer a palavra correr, ele imediatamente retrocede. Porque o parar vem o quê? Contaminações. Porque você e eu paramos de ter relação com os nossos irmãos, paramos de confessar, paramos de atividades espirituais. Então, logo vem uma contaminaçãozinha. Logo vem um abismozinho. E um abismo chama outro abismo. E você, quando assusta, pronto. Aí não tem como voltar. Ou, para voltar, vai ser muito difícil. Então, a tendência é o que? Retroceder. Lá em Hebreus 10, 38 e 39... Paulo falando aos hebreus, porque os hebreus que tinham essa mania. Olha, aquele povo deu trabalho pra caramba para Deus. Era um povo que não estava ali nas festas, louvando o Senhor, sacrifício de pecados. De repente aquele povo sumia. Aquele povo retrocedia. E Paulo aqui comunicando com eles a graça, mostrando para eles que debaixo da graça é a mesma coisa. Não pode parar, porque a graça já foi o quê? Um crescimento, um desenvolver da igreja. Saiu da lei para a graça. Mas eles tiveram que ir até o fim da lei, que foi quem? Cristo. Dali por diante, vem sendo anunciado o evangelho do reino, e cada um se esforça para apoderar dele. E para apoderar, você tem que o quê? Renovar a mente e ter a sua prática espiritual, que é a mais forte, que é a congregar. Essa é a parte mais forte do espiritual, né? Porque a tendência da nossa carne é o quê? Acomodar. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, eles são opostos entre si, para que não faça o que queres. Então, nós precisamos de crescer, e para não cairmos nessa aqui, ó. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O que é isso, abençoado? Isso aqui é sério demais. Isso aqui pega muito pesado. É o Senhor dizendo: todavia o meu justo viverá pela fé. Fé é o quê? Quem está vivendo por ela se renova no Senhor constantemente. O seu ânimo, a sua disposição está sempre no Senhor. E ele diz: e se, a condicional, retroceder, nele não se compraz a minha alma. Quando Paulo pregava isso, é porque já tinha uma turma que havia retrocedido. E ele coloca a condicional para o quê? Despertar aqueles que desanimaram. E diz o seguinte: nele não se compraz a minha alma. Quer dizer, nele não se agrada o Senhor. Aquela vida que retrocedeu, dele não se agrada o Senhor, é o que ele está dizendo. Aí ele traz um incentivo para a igreja. Nós, porém,
não somos dos que retrocedem. Assim é? Você crê nisso? Você recebe isso? Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Porque na sua mente funciona algo muito forte, que é o que Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso está no teu espírito. O seu espírito tem sede de Deus, abençoado. Ele não se acomoda, ele está sempre disposto a conhecer mais. E Deus tem sempre mais para nos dar. Sempre tem mais. E a tribulação e os cuidados do mundo que quer fazer com que nós retrocedemos. Igual, por exemplo, a pessoa entra em tribulação, ele, quando retrocede por causa da tribulação, ele não crê que foi Deus que colocou aquilo nele. Aquela tribulação, ele acha que não foi. Porque se ele souber que é Deus, ele permanece firme. Então, as lutas começam, as dificuldades da vida e os cuidados da vida também começam a manifestar sobre aquela pessoa. A tendência é ela retroceder, é ela parar. E Paulo mostra que nós, os cortados na graça principalmente, não somos dos que retrocedem. E quando ele retrocede, onde ele vai? Olha aqui, não tem como ele parar não, abençoado. Aí é retroceder mesmo. Não somos do que retrocedem para o quê? A perdição. Ele começa a viver como um perdido, sem Deus no mundo, sem as promessas, sem a aliança do Senhor. Ele começa a viver uma vida afogada naquela vida carnal que ele entrou. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, quer dizer, da alegria, do gozo, da satisfação, de estarmos juntos. Como eu vejo os irmãos chegando, todo mundo feliz, alegre, abençoados, não é? Abraça, um traz uma coisa, outro traz outra, eu vejo a alegria, porque essa pessoa está tendo prazer em estar com a congregação, porque ela está o quê? Crescendo na graça e no conhecimento. Durante a semana ela pensou na reunião. Quando você pensa numa festa que você vai, o que você faz? Você prepara. A melhor roupa, o melhor terno. Nós aqui não tem costume do terno. Vou chegar atrasado na festa, eu não posso, tem que... eu não posso... porque quem chega primeiro toma o quê? Água limpa. Então eu vou lá, depois que eu chegar para tarde, já não tem mais o salgadinho que eu quero, o doce que eu quero. A cervejinha gelada já se foi. Não é verdade? Não é tanto, a cervejinha arrumada já foi, eu cheguei atrasado, acabou tudo. Chega lá, parte das pessoas já foram embora, e aí a festa para vocês não vai ser legal. Então, abençoados, nós devemos ter esse prazer, essa alegria de ajuntarmos. Certa feita, o rei Davi, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do meu Deus, do meu Senhor. Então a sua vinda aqui, ela tem que ser uma vinda sempre gostosa, boa, de bom ânimo.
Ah, vou levar lá um salgadinho, vou levar um biscoito, eu vou levar não sei o que para me compartilhar com os irmãos. A Liane sempre traz. Isso mostra a alegria sua e minha no Senhor. E então é onde ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E Deus está onde? Em nós. Você não vê mais ninguém segundo a carne aqui, não é verdade? Porque você vê quem? Deus, Cristo, sendo formado na mente de cada um. São o quê? Cristãos. Só os de Paulo são cristãos. Os de Pedro, João e Tiago, eles são da seita ou da pregação do Nazareno. Porque havia a pregação do Nazareno, que era Pedro, João e Tiago, reconhecido pelo sacerdote, era chamado os do caminho e da seita dos Nazarenos. Pedro, João e Tiago fez isso. E naquele tempo, papai, era aquilo mesmo. Mas nós somos o quê? Cristãos. Por quê? Nós somos o quê? Cristo na terra. Cristo está onde? Aqui, ó. Paulo diz: vós tendes a mente de Cristo. Nós crescemos, abençoado. Nós crescemos, é o que Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais você o conhece, mais igual a Ele você e eu nos tornamos. Porque houve renovação, e em Deus não há religião. O que é religião, meu suado? É aquilo que todo dia é a mesma coisa. Domingo do mês, a ceia. Aí vai todo mundo que quer a casa. Você viu o cara que vai tomar a ceia, como é que vai? Olha para você ver. Olha para você ver, a cara cair de chuchu, bem já. Vai lá tomar ceia. Ninguém vai alegre, é engraçado. Eu nunca vi ninguém alegre tomando ceia, todo mundo sério. Ar de contrição. Nossa, eu comer indevidamente, eu posso morrer no altar. Se eu não pegar, e eles vão falar que eu estou mal, e eu estou mal, vou tomar ceia e vou me dar mal, porque se tomar a ceia indevidamente, serás castigado. É assim que o sistema faz. Isso é religião. Isso é religião. Nós não. Nós, todo dia é um dia. E um dia de renovação, de louvores, de dança, de alegria. Por quê? Porque nós estamos sendo o quê? Renovados aonde? Na mente, que é o teu espírito. Seu espírito cada dia mais animado. Assim é? Então, precisamos de continuar crescendo com entendimento espiritual, abençoados. Você e eu, lá em Colossenses 1,8, 1,9, coloca aí, Tiagão. Colossenses 1,9, ele vem dizendo: olha, por essa razão que eu estou falando com os abençoados, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Então nós devemos chegar o quê? No pleno conhecimento da sua vontade. E a vontade de Deus, que ela é? Boa, perfeita e agradável. Quanto mais você conhece, quanto mais você cresce, quanto mais você desenvolve no conhecimento, com uma inteligência espiritual, meu irmão, cada gozo você tem no dia a dia da sua vida, diferente. A nossa vida não é religiosa, não é aquela vida. Por quê? Porque você quer acertar. E quando você quer acertar, o que acontece algumas vezes? Você erra.
E quando você erra, traz o quê? Consequências. Aí que você precisa mais do Senhor. Você precisa mais dos anjos trabalhando. Conheçamos e prossigamos. Você vê que essa matéria sobre anjos, para nós foi o quê? Um crescimento violento. Nós conhecíamos isso? Nenhum de nós. O anjinho que a gente conhecia, aquele anjinho gordinho, lourinho, de cabecinha toda encaracolado, com o seu cabelinho bochechudo assim, parece mais um ETzinho, né? E é menino, carinha de menino, né? Então aquele anjo ali, e nada é a mesma coisa. E até mesmo crentes, nós não conhecíamos essa matéria sobre os anjos. Não sabia sobre isso. Então, nós conhecemos e prosseguimos. Tá? Nós prosseguimos em conhecer o Senhor. E aí vem a matéria do anjo. Hoje eu e você conversamos com quem? Com os anjos. Nós nem conversamos com o Senhor mais. Olha, conheçamos e prossigamos em conhecer. Você vai falar, pastor, você é louco. Então quer dizer, você não conversa com o Senhor? Eu falei, não, porque Ele não me dá ouvido. Porque Ele é Senhor e eu sou filho. Filho não manda em pai. Os crentes, quando conversam com o Senhor, o que eles falam com o Senhor? Senhor, salva a minha família. Não é isso? Salva, Ele está mandando. Visita a minha mãe, ou a minha tia, ou a minha avó, ou meu amigo que está lá no hospital. Vai lá, Senhor, em nome de Jesus, vai! Senhor, estou teu servo. Não é assim? Senhor, estou sua serva. As mulheres que gostam mais, porque as mulheres que são fervorosas nas religiões, gostam de jejum, joelho. Até tem a marca, né? No joelho, assim, aquela marca feia, né? De tanto cometer joelho no pó, né? Fica aquela marca de sangue ali, parece que coalhado, sei lá, dá um calo, fica um calão lá. E essas, então, elas são abusadas. Senhor, eu fico de joelho todos os dias. 4 horas da manhã eu estou orando, Senhor. Eu exijo do Senhor a salvação dos meus filhos, dos meus netos, de fulano, de ciclano e beltrano. Olha que coisa mais louca. Eles não conhecem o Senhor, porque Deus nunca fala. Aliás, Deus nunca ouve ninguém, porque Ele é o quê? Deus. Deus vai ouvir conselho? Quem aconselhou o Senhor? Diz Paulo, quem aconselhou o Senhor? Você vai dar conselho a Deus? Ó Deus, o senhor está esquecido. Eles falam isso. O senhor está esquecido, Senhor. Há 1 mês, 2 meses atrás, eu fiz um jejum para a quebra de maldição da família tal, e ela continua indo com a mesma coisa. O Senhor não me ouviu, Senhor? Senhor, envia teu Espírito lá, visita lá, tira aquela maldição, quebra a maldição de família, Senhor. Olha, abençoados, Deus não ouve ninguém, por isso que Ele é chamado Deus. Por quê que Ele não ouve? Porque Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Tudo que você precisa, Ele já te deu. E Ele não ouve conselho, Ele não faz porque a igreja está orando, Ele faz porque Ele é amor. E Ele sabe a necessidade da igreja. Ele não precisa que ninguém cutuca Ele com vara curta para fazê-lo lembrar que você está passando por uma luta. Agora te falei, esses que gostam de orar, né? Essas senhoras, recebem muito
papelzinho, porque elas ficam falando com Deus o dia inteiro. Então elas que são as chegadas de Deus, intercessoras, são bem chegadas. Então ela pega o papelzinho de todo mundo e vai abrindo. Senhor, aqui, ó, olha como é que está essa família, Senhor. Deus fala: minha serva, como é que você quer que eu faça? Olha aqui, Senhor. Eu sou o Senhor, você é minha serva, ou eu sou tua serva e você é meu Senhor? Que daneira é essa? O que você quer que eu posicione aqui? Parece-me que Deus tem que definir quem é que manda na casa. Parece que Deus tem hora para falar: quem manda aqui, eu e você? Você está cheio de papelzinho aí, e daí esses papelzinhos? Você acha que eu não esquadrinho o coração do homem, o mais íntimo dele, não? E que antes que saia qualquer coisa da boca dele, eu não sei? Então, abençoados, esse é o perigo, que quando nós não prossigamos em conhecer o Senhor. Deus não aceita conselho de ninguém, Ele não ouve ninguém. Por isso que Ele nos abençoou. Quem tem a bênção precisa de mais o quê? Só estrutura agora para andar como um abençoado. Aí ele precisa. E isso é dado com o quê? Com palavra. Que em toda sabedoria e inteligência espiritual. Nós estamos chegando nisso, assim é? Você recebe isso? Sim? Inteligentes. Faça uma coisa inteligente. E é só a palavra que vai nos direcionar para isso. Assim é? Então, conhecemos é algo que depende de nós mesmos. Deus está dando aqui responsabilidade para a igreja. Conheça Deus. Isso aí é partindo de ti em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos. Isso aí é uma atitude nossa. Você quer ou não quer? Você quer entrar nessa parada ou não quer? Ou você quer ficar para trás? É o que ele diz: aqueles que retrocedem, ele diz: vós não sois dos que retrocedem para o quê? Perdição. Porque quem para vai retroceder, e ele vai para onde? Vai para a perdição, porque ele vai parar de alimentar o espírito dele, aí a carne se aflora. A carne, opa, agora estou com ele todinho na minha mão, vou levar ele à loucura. Meu irmão, não é fácil. Então é algo que depende de nós, e esse ato de querer é vontade de conhecer o Pai. Você tem que conhecer o teu Pai. Para isso tem que o quê? Se matricular numa boa faculdade, aonde explica detalhadamente pelo Espírito quem é Deus. Porque Deus outorgou isso para os ministros. Ele podia por si mesmo falar, mas ele diz: como crerão se não há quem fala? Então ele escolheu os seus vasos, a qual ele habita, e ali ele fala, para estar todo mundo no quê? Horizontal e não no vertical. O sistema está no vertical. Nós estamos no horizontal. Vertical porque eles olham para o céu assim e falam: ó Senhor, Deus está longe demais. E todo mundo com a cabecinha para cima: Senhor, Senhor, ou não sabeis que vós sois santuário de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? Por que você está procurando lá? Ele está aqui, cara. Se ele está aqui, o que você está olhando lá em cima? Então, tem que se matricular numa faculdade onde ensina corretamente quem é Deus e a sua vontade. E nós sabemos que Deus é o quê? Espírito. Diga: Deus é Espírito. Ninguém o viu. Como é que você vai ver Espírito? E olha, tem uns loucos aí que fica metendo o joelho no chão e boca no pó, fica 2, 3, 4 dias sem comer, aí entra em alucinação e começa a ver Deus.
Começa a ver Deus. Eu vi Deus. Como é que ele é? Aí tem aquela cara do Papai Noel que eles criaram. É aquela ali, ó. É dureza. Então, Deus é espírito, ninguém o viu. Lá em Hebreus 12, 9, vamos em Hebreus 12, 9 primeiro, Tiago. Ele diz: além disso, tinha os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? Veja bem, não devemos estar submisso, muito maior submissão ao Pai espiritual, porque quem está em maior submissão ao Pai espiritual, então esse o quê? Vive. E então viveremos. O que é viver, abençoado? Eu não estou falando em vegetar, estou falando em viver. Eu estou falando em viver. Viver é ter prazer de estar vivendo. Você tem prazer de viver ou você está naquela de choro? Ô dia, ô morte, ô vida ruim, ô vida. Tem que pagar preço, irmão. Tem que pagar preço. Tem um abençoado que sempre eu vejo, ele diz: rapaz, pastor, a gente tem que pagar preço. Eu falei: eu já te falei que o preço já foi pago. Há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço alto. Você ainda tem que pagar? Sempre eu falo com ele, mas sempre ele volta e fala a mesma coisa. Pagar o preço. Então, se estamos respeitando ao Senhor e estamos em maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos. Mas é o Pai espiritual que você não vê. Lá no 1 Timóteo 6, 14, ele vem dizendo aqui, Paulo a Timóteo, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui falando, ele está falando há quantos mil anos atrás? 2000. Ele estava falando de uma manifestação do Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo não viu Jesus de Nazaré, e viu que houve uma manifestação de Jesus de Nazaré, que era o Cristo na terra. Então ele vai dizendo que o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, aqui está dizendo que parece que não ia ser uma vez só. Ele diz, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano. Então a manifestação de Jesus Cristo teve etapas, e Paulo está falando para o futuro e não o que já passou, porque ele está falando no crescimento da igreja. Há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então ele está falando sobre quem? Deus. Ele está falando sobre Deus, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu. Homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno. Amém. Olha, meu irmão, isso aqui, tem gente que vê Deus aí, e ele diz que vê no mundo espiritual, e não na revelação que ele está dizendo. Olha lá,
a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano. Então ele vai revelar quando é que Deus se manifesta na terra. Então ele vem dizendo isso aí. E nós vimos aqui que ninguém jamais viu. Eu pergunto, o espiritual existe? Isso é sério. Como é que uma coisa existe se ela é espiritual? Ela é invisível, como é que você vai ver? Não tem. Porque o verbo existir é onde que pratica ele? Na terra. Quem existe? Eu e você existimos. Eu e você existimos. Isso é sério, abençoado. Para nós temos uma revelação de quem é Deus. Porque senão, nós vamos pegar aquelas figuras que a grande rameira levantou e você vai começar a apontar como Deus. Ó, se ele não existe, como é que você o vê e você o aponta? E você fala que ele está no céu, se ele não existe. Isso é sério. Então, vamos ver aqui aonde você consegue ver a existência de Deus. Tem que colocar primeiro isso aqui para você vê-lo como ele é. E não como o sistema quer e como nós fomos educados. Deus existe? Existe. Como? Se ele é espírito. Ele é o Pai espiritual, como é que ele vai existir? Existência é aqui, ó. Você pega, você vê, você pega isso aqui, isso existe, isso aí existe. Tudo que está aqui nesse salão existe. Uma vez que você tira, ele existe mais? É igual o seu pai, sua mãe que está vivo, ele existe. Depois que ele morre, ele existe? Não existe mais. Mas nós sabemos que está escrito que há aqueles que estão em nuvem de testemunho. Por que que nós cremos daquela forma? É por causa disso aqui, ó. Nós estamos no Timóteo 6. Vamos lá em Hebreus 12, 9. Olha aqui, olha. Além disso, tínhamos nossos... Não, esse aí nós falamos. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, a questão está onde? Fé. Então, Deus existe do invisível, que não existe. Porque fé é a certeza de coisas que não se veem. Quem viu Deus? Ninguém. A palavra diz: ninguém viu Deus. Então, o que você crê que Ele existe? E ele diz: aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Então tem que ter uma formação na sua mente da existência dele. E Paulo diz: sem fé é impossível. Aí ele diz que a fé vem pelo quê? Ouvir. Então Deus é o quê? A palavra, o verbo. Deus é a palavra, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então você só conhece Deus se você tiver o quê? A palavra da graça inserida na sua mente e no seu coração. Se ela não tiver, você está olhando um Deus que não existe. Igual, por exemplo, nós tivemos as etapas do crescimento da igreja. Saímos da lei para o quê? A graça. Quem está na lei... Quem está servindo a lei, ele está servindo um Deus que não existe.
Por isso que Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Se não houver um conhecimento, como ele diz lá em Colossenses 1:9, uma sabedoria, uma inteligência espiritual, esse Deus que está aí, meu irmão, é como nós falamos aqui, denominamos como um fantasminha camarada, ele não é Deus. Deus, você tem que conhecê-lo pela palavra, como ele vai agir na minha vida e na sua vida e no mundo. Porque esse Deus falado é um Deus que não existe. E eles têm muita mania de colocar a existência de Deus em cima de situações, milagres. Alguns dizem assim: eu vejo Deus numa criança. Você já viu as pessoas que falam isso? Eu vejo Deus numa árvore, eu vejo Deus numa mariposa, num cachorrinho, num menininho, fulano e ciclano. Olha aí, essa pessoa está sem referência nenhuma de quem é Deus. Esse Deus que ele está falando não existe, abençoado. E para nós também, se você não tiver essa inteligência espiritual, o Deus que se fala aí não existe, porque ele é espírito. Espírito não tem forma. Se ele não tem forma, não tem existência dele na terra. Ele não tem existência. Agora, pela fé, que é uma arma e um dom de Deus que nos é dado, nós temos uma ideia de Deus. Mas segundo a graça de Deus, que nós conhecemos e prosseguimos em conhecê-lo, em saber quem é ele e como ele atua, como ele faz. Mas pelo que a palavra, e não pela essa imagem que criaram aí, que fica todo mundo assim: Deus, rapaz, Deus, o lá de cima, o lá de cima. Isso não existe. Isso é uma coisa criada por uma mente doentia, uma mente que não é boa, uma mente que não está bem educado e não é inteligente. Então, Deus existe porque a palavra nos comunica a sua vontade. E ele que nos dá a revelação dele mesmo. É Deus que se revela para nós. Nós já falamos muito disso, né? Sobre a questão da salvação. Ele diz: não foste vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu que escolhi a vós outros. Esse Deus que se escolhe aí, meu irmão, não existe. Porque Deus não dá direito de ninguém chegar diante dele e definir em aceitá-lo ou não. Então esse Deus não existe. Porque ele é espiritual. Mas o espiritual, quando ele é entendido pela palavra, pela inteligência espiritual que você tem, aí você crê que ele existe. Quando ele fala crer, está no quê? No mundo espiritual. Você crê? Você crê que amanhã você vai acordar? Eu creio. Você garante? Ninguém garante. Está o quê? Está na fé, não está? Você crê que amanhã você vai acordar? Você crê por causa da palavra. Não é principalmente pela positividade sua, porque isso aí não funciona. Mas como todo mundo acorda no outro dia, a grande maioria, parte não, parte já, hoje já some. Ele passa a não existir também, que ele passa a ser o espírito ou nada. Assim é, abençoado? E nós vamos falando mais nisso, porque isso aí, vocês vão ver que para a sua vida espiritual é muito rico. Então, se é espírito, não existe. Quem existe somos nós. E nós vimos Filipe, né, nessa dúvida com Jesus de Nazaré. Só para nós encerrarmos, vai lá, Tiago, João 14, 8 e 9. Olha aqui para você ver que coisa interessante. Opa, passou aí. Jesus, confabulando com os seus discípulos, falando do poder, da glória do Pai e tudo, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha, Filipe era discípulo já de tempo com Jesus de Nazaré, meu irmão. Vendo ele curando, libertando, fazendo mortos ressuscitarem,
vendo mil maravilhas. Filipe diz: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso já era uma etapa de crescimento. Disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? A gente ouvindo isso fala: ah, Filipe incrédulo. Eu gostaria de transportarmos para lá, para ver se você não ia e eu perguntar a mesma coisa. A coisa é séria, abençoado. Então, por isso que você tem que valorizar o que você tem hoje. Filipe aqui, Jesus deparou com ele e colocou como se fosse uma coisa assim, surpreendente, mas Jesus sabia que não era. Que igual Filipe, estavam todos que estavam andando com ele. E ele viu que aquilo era necessário. Colocar dúvida de quem ele verdadeiramente era. Era necessário aquilo, né? Tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Olha isso. Porque Deus é Espírito, ninguém viu. Ele diz: olha, mostra, ô Jesus, com todos esses milagres que você faz, esse poder, eu quero ver o Pai, me mostra Ele, que eu não consigo vê-lo. Porque Ele não existe, abençoado. Então, eles ficaram apavorados e pensaram assim: olha, agora nós temos a oportunidade de conhecer o nosso Deus, porque Jesus vai nos mostrar. E Jesus falou: não, eu sou o Pai. Olha que crescimento. Então agora eles estão vendo Deus na terra. Por isso que Jesus foi crucificado. Porque isso era blasfêmia para os sacerdotes levitas. Porque eles tinham o templo e via Deus ali, porém sem rosto, sem imagem, porque ele não existia para a terra. Por isso que nós temos um tanto de gente de incrédulo. Eles ficam perguntando assim: olha, Deus existe? Porque ninguém viu ele, como é que você vai existir? Eu conheço muitas pessoas que falam: eu não creio em Deus, eu não creio que Deus existe, não. Me mostra ele então. Aí vem outros que vai filosofar: eu vi Deus naquela criancinha, naquela borboleta, naquele passarinho. Deus está em todo lugar, cara. Olha que explicação mais chula, mais besta. Então temos que conhecer bem a Deus. Por isso que ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Assim é, abençoado.